já vendo que chegou a nossa convidada. Programa de hoje, a bela economista que manja muito de finanças e política mundial. O dólar acabou de bater 5,60. Parabéns aos envolvidos. Dona de opiniões contundentes e análises potentes. Então, o preço do pão francês, que está na mesa de todo brasileiro praticamente, ele aumenta. Ah, não, aí ele extrapolou. Palmas para Renata Barreto. Ó, a Renata, que lindona. Põe a foto dela aqui, ó. Põe aquela foto que você colocou antes. Bonita demais na foto. Cadê? Pô, eles não põem quando pede. Ah, tá no VT, né? É, no VT. Aquela sentada assim. Congelar. Séria. Não dá pra congelar. Tudo bem, dona Renata? Tudo bem, e você? Como é que está a vida na América? Tá bem boa. Tranquila? Muito boa. Tranquila e calma? Sim, vai fazer 2 anos já, dia 1º de agosto. Eu lembro. Você sabe que a gente tem muita saudade sua aqui. Porque, mas sempre você está vindo. Eu venho aqui. É uma exigência que a gente faz, é para você vir aqui trocar uma ideia com a gente. No contrato. Deixa eu perguntar uma coisa para você que está lá na América e você manja muito de economia, dessa coisa. O Trump, no final, todo mundo falou, isso aí vai ser um absurdo o que ele está fazendo, vai quebrar os Estados Unidos. Mas está acertando com todos os países, né? Aliás, breaking news, acabou de sair no Financial Times que ele está fechando o acordo, além do Japão, que saiu ontem ou hoje de manhã, com a Europa também. Com a União Europeia. Com a União Europeia, 15% com a Úrsula. Também. Então, e o Brasil, obviamente, ficando na contramão. Eu não sou fã de política protecionista, mas ele já tinha feito isso no primeiro mandato, de usar as tarifas, e a gente, obviamente, pode argumentar se faz sentido, se é a melhor forma, se poderia ter outros jeitos diplomáticos, por exemplo, mas ele usa isso, essa pressão do maior mercado consumidor do mundo, para chegar aonde ele quer, inclusive com outras pautas. Então, pauta de migração, pauta de drogas e questão de narcotráfico. No Brasil, ele está usando também isso claramente politicamente, até porque ele tem um superávit na balança comercial com o Brasil, então nem faria muito sentido, nesse ponto de vista, você falar de aumentar tarifas, mas ele está falando de outras coisas ali, né? Que é a parte política do negócio. Eu não sei a opinião de vocês, mas eu acho que até a questão do julgamento do Bolsonaro é só um detalhe. O principal são as ações autoritárias e censórias que acabaram atingindo americanos e empresas americanas. Eu estava lendo Não, eu estava lendo aqui, eu até separei para trazer aqui no programa, porque é o seguinte, o duro é achar, né? O duro é achar, mas achei. Tá aqui, ó. O que acontece? Tempo. O lance do que ele fala. As normas internacionais que foram violadas, que os caras estão falando. Que é a censura sistemática. Sim. Perseguição a dissidentes. Prisões arbitrárias devido ao processo legal e abuso de poder. Pois é. Isso aconteceu. Está acontecendo. Isso é um fato. Isso é um fato. Isso é um fato. Né? Não tem discussão. Então, ele está usando isso para... Mas quem que vai dar um passo para trás? Eu acho que ninguém. Na minha percepção, obviamente que eu posso estar errada, mas a minha leitura atualmente é de que ninguém vai para trás. No Polymarket, que é aquele que faz as apostas, né? Eles apostam e vem a probabilidade do que as pessoas estão achando que vai acontecer. Está com mais de 70% de chance de as tarifas de 50% entrarem no Brasil, né, Estados Unidos contra Brasil, a partir do dia 1º de agosto. Então, a probabilidade é grande de acontecer. E aí, na minha visão, assim, o sistema no Brasil, vamos considerar sistema governo Lula mais o judiciário na figura do STF, eles não têm outra alternativa senão continuar dobrando a aposta. Então, eu acho que isso não vai arrefecer tão cedo, na minha visão. E o problema disso, que aí que está, se a gente argumenta se é a melhor forma de agir, se o Trump está agindo da melhor forma ou não, o que a gente ainda não sabe. Porque nessa situação, o Brasil fica mais e mais no colo da China. Total. Que é o que, tecnicamente, os Estados Unidos não gostaria que acontecesse. China, Rússia, né? E esse bloco do mundo não livre, vamos dizer assim. Então, isso pode acontecer.
Sim. Isso então, mas você viu aconteceu na guerra, não foi na guerra? Pera na lá, Rússia, pera lá. sanções. Mas você viu que a China agora diminuiu o mercado com o Brasil. Por quê? Porque eles querem Sim. mais vantagem. Sim, Todo mundo vai querer negociar. Claro. E todo mundo... É hora da barganha. Estados Unidos agora, com tarifas. Então fez o acordo com o Japão, que foi um acordo histórico, né? De 550 bilhões de dólares de investimentos do Japão nos Estados Unidos e tarifas recíprocas de 15%. E está fazendo a mesma coisa com a Europa, com certeza também a União Europeia ali em termos de investimentos, etc. Aí tem Reino Unido, tem Filipinas, tem Indonésia, mas ele também vai fazer isso provavelmente com o México e Canadá, que são outros mercados importantes. O Brasil está numa outra mão, num outro lado, e até mesmo a China não tem o objetivo de ficar prejudicado nessa situação. E aí as pessoas falam assim, mas da onde que a corda vai estourar? Qual é o lugar mais fraco? O mais fraco é o Brasil, não é os Estados Unidos. Eles têm dependência do nosso, um pouco do café, um pouco do suco de laranja, mas ele consegue redistribuir isso nos outros países que fazem já esse tipo de exportação, principalmente porque o Brasil, na maior parte dos casos, exporta commodities. Não é tecnologia, não é valor agregado. Então, o lado mais fraco dessa corda é o Brasil. E aí, o que o Lulão vai fazer? O que você acha? O Lulão, a preocupação, Pai Luli. A preocupação do Lula é ganhar a eleição. Ele quer que se dane, ele não está preocupado com o Brasil, ele não está preocupado com o Trump, ele não está preocupado com nada. Continuar no poder. Ele quer ganhar a eleição em 26. Ponto final. E o Trump deu uma boa carta para ele agora, né? Sim. Nesse ponto. Ele estava com a popularidade caindo, que particularmente, de novo, eu não acho que é a popularidade, como a gente não está em condições normais de temperatura e pressão no Brasil, não tem mais uma democracia pujante, a gente não é um país livre, exatamente. Eu não acho que é a popularidade do Lula que faria ele, de repente, perder a eleição no ano que vem, porque a situação ali do sistema se organizando para impedir que qualquer direita, não falo só direita bolsonarista, qualquer direita, minimamente direita, venha ao poder. Porque, depois de tudo que eles fizeram, largar o osso, né, morrer na praia, eu acho muito difícil. De novo, né, minha leitura atual que eu posso estar enganada. Mas aí, quando a gente pensa no que aconteceu agora, a popularidade dele estava caindo. O Trump, de uma certa forma, deu uma cartada para ele de ele poder absorver esse sentimento que o brasileiro médio já tem, infelizmente, anti-americano, de anti-americanismo, e do nós contra eles, que é o modus operandi do PT desde sempre. Então, tá vendo? A elite, os americanos, os ricos, e ele tá fazendo isso, ele fez isso com o IOF. Então, o IOF, que é um imposto arrecadatório, não é arrecadatório, é um imposto de regulação, ou seja, é inconstitucional o aumento do IOF por esse fim. Aí foi o Alexandre de Moraes e falou assim, não, mas tudo bem, pode seguir. Daí o cara falou assim, beleza, então agora eu posso gastar um pouco mais como falar essa palavra? Tá difícil. De contingenciamento. Tá difícil, gente. Não tô conseguindo falar a palavra. Isso, obrigada. Eu não tô conseguindo falar a palavra. Ele tinha feito esse contingenciamento e agora ele tá refazendo para pelo menos 20 bilhões de reais. Então vai continuar. Agora, saiu essa notícia hoje. Exato. Ele vai continuar gastando dinheiro pra caramba, até mesmo o Tesouro Nacional já mostrou a trajetória da dívida que eles acham que vai ser até o final do ano que vem, que é muito maior, muito pior do que era o pensado no ano passado, quando eles fizeram essa primeira projeção. Então, a situação onde eu vejo ele conseguiu angariar um apoio maior e usar de combustível o anti-americanismo com essa situação das tarifas. Olha, tá vendo? Os brasileiros que apoiam o Trump, eles na verdade são contra o Brasil, aquela coisa toda. Soberania, mas usa narrativa. Mas tá usando no Bolsonaro. Mas tá usando no Bolsonaro. Bolsonaristas, na direita, de forma geral. Mas, Renato, aconteceu isso no Canadá. Então, mas isso aí é pra trouxa, né? Então. Claro. O trouxa, acha que esses caras estão lambendo a mão o tonto, do Xi Jinping e não falando de soberania. Isso. Então, o tonto, ele sempre cai nessa, né? Porque... É isso que eu ia perguntar. Então, Renata, você acha que é só o militante de esquerda que brava essa questão de o Trump é o grande malvadão e tudo mais? Você acha que o público, a grande massa da população tá percebendo isso aí? Mas
não é agora que as coisas estão piorando. Desde o começo já estava vindo os impostos, né? Ah, sim, mas a população, digamos, como diz o Emílio, afegão médio, né? Ele vai sentindo no dia a dia a situação dele piorar e ele não consegue fazer esse efeito de essa organização do raciocínio lógico da causa e o efeito que aquilo aconteceu. Por isso até que tem algumas discussões bem acaloradas no Twitter X sobre a volta da direita, por exemplo, em 2026, né, a partir de 2027, porque todos os problemas que foram causados nessa administração cairiam no colo da direita. Aí tem gente que fala assim, não, mas não dá para deixar o Brasil sangrando. Poxa, mas o brasileiro precisa aprender na pele, mas isso não significa necessariamente que vai funcionar. Então fica isso no sentido de que pro cara, no bolso dele, no dia, quem é o presidente é quem ele vai culpar. Só que aí vem o Trump, coloca as tarifas, aí eles têm uma narrativa perfeita para dizer assim, olha, tá vendo? O problema, na verdade, não fui eu que causei. Foram os ricos, foi a elite, foi o Trump, foram os bolsonaristas que apoiam o Make America Great Again. Então, ele consegue pegar essa narrativa e para essas pessoas, principalmente os militantes, funciona. Aí você perguntar dos outros, mas e o cara que tá ali meio que no meio, não é nenhum nem outro, o que ele vai sentir? Se a vida dele piorar por conta das tarifas, se a atividade econômica piorar e etc., ele provavelmente vai entender essa mesma narrativa que o Lula está dizendo e pode ser um potencial voto, sim, para a esquerda no ano que vem, na minha visão. Você zarpou, vou usar esse termo zarpou do Brasil para ir para os Estados Unidos para se proteger de certa forma em relação... Também. Né? Também. Uhum. A gente está vendo, assim, uma forte demanda da Bolsa Brasileira, de investidores também, internacionais, tirando o dólar daqui e também pessoa na física. Estamos falando de empresário, não pode ser o cara não é multimilionário, às vezes o cara tem uma empresa, está tocando aqui e ele está indo embora do Brasil. Uhum. A curto, médio prazo, o que você acha que vai acontecer então com essa economia ou com essa turma que está vazando? Então, justamente porque tem essas incertezas em relação a tarifas e outras coisas mais, porque o grande problema que eu vejo também que fica meio negligenciado, Zucchi, é a insegurança jurídica. Então, para o cara que é empreendedor, empresário e etc., ele não tem uma garantia de que aquilo que está na letra da lei é o que vai ser cumprido e, portanto, numa mediação de conflitos, que é o que a justiça faz, perfeito, criminal ou civil ou no tributário, que aquilo vai ser o cumprido. Então fica muito difícil de você fazer ótimo exemplo. Exato. É um exemplo bem importante, dentre outros vários, né? Então, teve um recorde de saída de dinheiro agora, já se antecipando a possibilidade das tarifas, porque está nessa dúvida, será que vai ou não vai? E já teve um recorde. O dólar e o mercado brasileiro está levemente descolado da realidade ainda, porque você tem uma taxa de juros muito alta. Então, por enquanto, no trade-off de que vale em relação a risco-retorno, 15% do Selic é bem legal. Certo. Mas se só juros segurasse dinheiro no país, a Turquia estava voando, porque lá é 46% juros, né? A Selic deles lá. E gera inflação, né? Então, mas o objetivo do Trump também é baixar o dólar, né? Para ele negociar mais. Então, o dólar ainda tem espaço para cair um pouco. O DXY, que é aquele índice que mede o dólar contra uma cesta de moedas, ele já está meio que num platô. Ele deu uma queda, e aí todas as moedas do mundo se valorizaram em relação Tava valorizando aqui, aí veio o IOF, veio essa treta aí. Aí voltou um pouquinho. Aí voltou. Mas ainda pouco, A gente viu? sempre Bem toma na pouco. toba. Te bate na trave, quando é pra fazer o gol. Não dá pra comemorar. Não dá. A gente tá comemorando, já vem uma na cabeça. Então imagina só, Emílio, Zucchi, se a economia do Brasil tivesse mais bem resolvida, certo, com uma taxa de juros a 15, o dólar era para estar menos de R$5. Perfeito. E não tá porque você tem risco. E aí o que acontece que eu sempre falo, o capital do Brasil, ele é meramente especulativo na maior parte dos casos. Quando tem algum problema, uma crise, etc., essa loucura aí das tarifas, aí o Lula quer dobrar a aposta e a dobrada da aposta do STF também, as pessoas de fora, que é o principal dinheiro da Bolsa e, enfim, do Brasil, na parte de investimentos financeiros, fala, poxa, acho que esses 15% já não tá valendo mais e sai fora rápido. Ele tem essa capacidade de sair fora. Então a gente sempre fala, né? É impossível prever para onde vai o dólar, mas a situação ele sempre desce de escada e sobe de elevador. Qual é esse ponto de inflexão? Ninguém sabe. Se você não sabe qual é o ponto de inflexão e qual é a melhor maneira, o melhor dia para comprar dólar, o que você deve fazer? Fazer aportes ao longo do tempo, pensando numa posição estrutural em dólares. E por quê? Primeiro, moeda forte. Depois, você deveria ter entre 18% e 20%, se você for um cara de classe média, pelo menos
entre 18% e 20% do seu patrimônio total em dólares só para ficar no 0 a 0 da perda do poder de compra que acontece quando o dólar sobe. Então, nesses últimos 10, 11 anos, né, de 2014 a 2024, o CDI, já descontado a inflação em dólares, subiu só 7%. E as pessoas ficam muito, não, mas os juros é muito alto, etc. Se o dólar dá uma explodida que a gente nunca sabe quando e em que medida, você fica só olhando e tudo que você consome, do pão francês até o vinho importado, é indexado, né? Tem indexação do dólar, tem insumos que são dolarizados. Aí a pessoa fica assim, esperando dar uma merda para ir começar a fazer uma coisa. Fala, gente, não é assim que funciona. O brasileiro, como qualquer outra pessoa da América Latina, deveria se proteger antes. Porque insegurança jurídica sempre existiu e vai continuar, está piorando, inclusive. E você precisa proteger o seu recurso, por exemplo, de um confisco, uma execução. Não que eu acho que vai ter confisco nos modos do Collor, tá? Eu acho isso bem improvável. Congelamento. Mas, você que pensa. Vai brincando. Eu acho improvável, não impossível. Eu não falei impossível, eu falei improvável. Ela falou, eu não acho. Eu usei a palavra de uma maneira bem... A gente já não acha muito falando. Nós sempre falamos isso. Aproveita agora, porque o mês que vem vai estar pior. Não, pois é. Pode ser, assim, não. Uma coisa que eu acho que pode acontecer. O cara da Receita, quando do aumento do IOF, ele falou, eu não lembro quem que era, o secretário da Receita lá, ele admitiu que um dos objetivos era dar uma controlada na saída de dólares. O que ele é um completo energúmeno, porque quando você faz uma mudança no IOF, qual é o incentivo que você dá para o mercado? Qual a mensagem que você dá para o mercado? A gente está tentando fazer um controle do dinheiro. Se eu estou tentando fazer um controle, eu preciso tirar mais dinheiro, não deixar mais. Exatamente. E aí, por isso que o dólar sobe. E aí, essa história do controle de capitais, como aconteceu na Argentina, de você poder, de repente, dar uma limitação no quanto de dinheiro você pode tirar. Então, a primeira coisa foi o IOF. Ficou mais caro mandar dinheiro para fora. Tem outros mecanismos que eles podem utilizar, sim. Renata, mas que cavaleira do apocalipse, que pessimista. Faz o negócio antes. Se previne antes. Não espera acontecer. Vamos comprar dólar aí. Deixa eu fazer uma pergunta, já que você falou da Argentina. Qual lição de casa que a gente deveria fazer que o Milei fez na Argentina, que inclusive nessa relação aí com o Donald Trump, teve aí, parece que foi um êxito, super bem. Né? Uhum. Né? De 0%. Não sei se vai acontecer isso. Eu espero que sim. Mas o que a Argentina fez do Milei que a gente deveria fazer? Eles fizeram um ajuste, não pelos impostos, né? Subindo impostos, e nem via inflacionária. Então, inicialmente, eles cortaram muita coisa do funcionalismo público, que é um problema também do Brasil em relação cargos, né? Cargo comissionado, muito oba-oba, muito dinheiro que vai numa caixa preta. Então, ele cortou bastante do funcionalismo público e todos esses cortes que ele fez inicialmente, a pobreza que já estava muito grande lá subiu, mas depois caiu vertiginosamente. Então, normalmente é um remédio que é amargo no começo. Isso aconteceu na Estônia também, quando a Estônia se desligou, né, da União Soviética. Na verdade, a União Soviética colapsou e aí todo mundo que estava ali atrás da cortina de ferro, dependente 100% da economia da Rússia, se ferrou. Inicialmente, só para terminar, o único país que fez o que deveria fazer, que foi o que o Milei fez na Argentina, foi a Estônia, que fez as reformas tributárias, monetárias, liberalizantes, para você corrigir as distorções de mercado e depois conseguir crescer. Então, a inflação caiu bastante, tá perto dos 2%, e era muito maior antes. A pobreza diminuiu, a renda subiu. Eu acho que a Argentina tem a capacidade de crescer bem mais do que o Brasil se o Milei continuar nessa tocada. Agora, nos Estados Unidos a gente tinha muito gasto também, né? A gente tá vendo o Trump, ele tá cortando todo esse... Tinha um negócio de 10 bi, eu não sei direito o que era para comunicação externa. Agora, radiodifusão, né? Radiodifusão era 10 bilhões. É isso aí. Eu não vi isso. Isso foi agora, foi essa semana lá. Eu tava vendo, eu falei, mas não é possível. 10 bilhões de dólares para radiodifusão externa dos Estados Unidos. O que essas ONG devem rapelar? Era o trabalho do Elon Musk lá no Doge. Isso, era o Elon Musk. Mas não porque ele não quis, mas porque passava muito pelo Congresso também. Não era só ele ir lá e assinar e cortar os gastos. E infelizmente o trabalho dele, que era para cortar 2 trilhões de dólares, cortou menos de 200 bilhões, né? Entendi. Você gosta do Elon Musk, que você falou dele? Eu gosto. Deu a treta do governo, vai vir um novo partido, ele é um cara aí... É assim, eu acho que quando a gente fala de Donald Trump e Elon Musk, são 2 caras muito poderosos, com um ego muito grande. E no caso do Elon Musk ainda tem um adicional que ele tem aquele Asperger, né? Asperger, eu não sei como é que fala isso. Asperger. Não, ele é xaropeta. É igual o Messi. Ele é xaropeta. Ele entra Messi não numa tem. espiral ali de assim, ir até o fim, sabe? Não consegue desligar daquele assunto, vai até o fim. Então, eu acho que particularmente, até para a questão pessoal dele, ele deve pensar e falar, nossa, onde é que eu fui me enfiar, né? Porque você se enfia na política,
política, você toma muito hate. O pessoal foi começou a arriscar a Tesla por tudo que era os Estados Unidos. Sim, se arrepender. E aí o Trump foi lá e meio que jogou ele nos leões. Eu não gostei da briga acho que os dois erraram em ambos os sentidos, tanto o Donald Trump de um lado quanto ele do outro. E não sei o que vai ser, mas eu gosto sim dele, acho ele um cara super brilhante, inovador. Se tivesse outras empresas listadas além da Tesla, eu com certeza compraria. Ó, Emílio, só para confirmar aqui, eles cortaram, né, o pacote de cortes orçamentários de cerca de 9 bilhões. 9 bilhões de dólares. De dólares, que era destinado à radiodifusão. Aí entra a ONG também. É um negocinho Os USAID, né? USAID, um negocinho do USAID. O grande problema dos Estados Unidos também vai nessa linha fiscal. A diferença que as pessoas normalmente não entendem é que, como os Estados Unidos ele pode se dar ao luxo de ter uma dívida maior porque ele é o emissor da moeda mundial. Lógico. Então toda a reserva, não toda, né, mas a maior parte da reserva mundial está em dólares, da dívida também está em dólares. Então ele tem esse benefício. E é muito difícil você conseguir cortar gastos, uma vez que você sobe eles, depois é muito difícil. Então, eles precisam atuar nisso, e uma das críticas do Elon Musk, inclusive aquele One Big Beautiful Bill, é que ele tem o potencial de subir gastos e não de cortar, em alguns casos. Então é complicado. Mas você sabe que falaram, não, o Japão vendeu o que ele tinha de título, agora veio o desespero do americano. Juro 0 a 0. Falou agora, mas você fez o acordo lá. Mas agora, e nós aqui? E esse futuro da nação? Magnitsky. Abriu-se a porta para isso, viu? Então, olha lá, olha o que pode ser se você cair, porque isso aí é uma lei americana que pega o indivíduo. Isso, pessoal, então, no CPF. Então você pega os caras, eles tinham lá... na pessoa física. Isso, essa lei é uma lei mais ou menos nova, que eles pegam a pessoa que se protege no país dela. Por exemplo, traficante de droga, um ditador, uma pessoa que está sendo protegida, eles fazem essa lei. As sanções são o seguinte: congela bem. O bem que tem lá, congelou. Bloqueio de contas no exterior, proíbe entrar nos Estados Unidos, mas já fez com visto, né? Sim. Isso. Aí também, perda de acesso a serviços bancários, financeiros internacionais, plataformas e redes sociais. Que coisa, hein? Ou seja, você redes tem sociais aí, americanas, Instagram. Eu tenho, porque eu fiz um resuminho. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Porque, pesado assim, isso aí, hein? Ele é pesado e tem muita gente que fala assim, não, mas aí é só... ele não tá aqui, eu tenho que pegar aqui os prints. Eles falando assim, olha, isso não é muito pesado não, porque vai só impactar Estados Unidos ou conta nos Estados Unidos. Acontece que... as empresas. Boa parte das coisas passam por sistemas de pagamento que envolvem dólar ou os cartão de crédito, companhia. Processo bancário. Ele vai perder o visto para os Estados Unidos. Isso já perdeu. Tá, já perdeu. Essa parte dos ministros aí. É que tem bem mais gente para entrar nessa lei aí. Na minha visão, né? Mas vamos supor que ele perca, então, o visto para os Estados Unidos. Outros países, embora não estejam nessa lei, eles podem verificar isso para impedir ou monitorar aquelas pessoas que estão na lei Magnitsky. E aí você vai ver quem já entrou nisso. O primeiro foi um cara da Rússia, por isso que chama lei Magnitsky. Serguei. Isso. E depois tem oficiais da China, tem um cara da Nicarágua, um juiz da Nicarágua. Tem vários juízes da Suprema Corte da Venezuela, oficiais, ministros da Venezuela. Então, Nicarágua, como você falou, tem vários outros países também. Então, é bem pesado. Deixa eu ver se eu acho aqui. E aí a pessoa não pode nem viajar numa companhia aérea que tem negócio nos Estados Unidos, né? Uma American Airlines, uma Delta, e por aí vai. Olha só, congelamento de bens nos Estados Unidos, proibição de transações financeiras em dólares, proibição de negócios com cidadãos e empresas americanas, e aí que entra o negócio, porque tudo praticamente passa pelos Estados Unidos. Efeito cascata internacional com riscos secundários, então bancos internacionais, por compliance, evitam relações com pessoas sancionadas pelos Estados Unidos. Então, eu vou abrir na Europa. Tá, mas ele vai evitar você, porque se você não tem relação com os Estados Unidos, é porque provavelmente você não é um cara muito legal. Impacto sobre familiares e empresas vinculadas, e danos à reputação e risco jurídico, porque a sanção funciona como uma acusação pública internacional, isso é importante, de envolvimento com corrupção ou violações de direitos humanos. Isso pode levar a investigações internas, dificuldade de contratação com empresas multinacionais, exclusão de fóruns e instituições internacionais. Aí acabou aquela palestrinha, aquela
aquela palestrinha legal lá na Europa, acabou. Impossibilidade de atuar em conselhos de empresas listadas em bolsas. E aí o impacto disso para o cidadão do Brasil é dificuldade até para manter contas em bancos no Brasil. Embora a sanção não obrigue bancos brasileiros a congelar contas, bancos com relações internacionais, Itaú, Bradesco, Santander, BTG, XP, etc., adotam políticas de compliance alinhados com os Estados Unidos. Eu não sei se eles teriam a banca de fazer isso com o ministro do STF, eu quero pagar para ver. Bloqueio no envio do dinheiro ao exterior por causa do SWIFT, né? Exclusão de sistemas de pagamentos globais, PayPal, Wise, Stripe, Revolut, Nomad, Inter, etc. Dificuldades em investimentos. Puta bucha. Impactos em viagens internacionais. Então, assim, o pessoal está achando que é pouca coisa, não é não. É pesado o negócio. Agora, isso aí é o próximo passo, né? Porque o primeiro foi o visto. Então, mas, pelo que eu tô vendo, isso é político. Isso é pelo julgamento do Bolsonaro que o Trump está fazendo. Na minha visão, é um pretexto só. Porque o principal é a sanção, censura e perseguição, inclusive econômica das empresas e dos cidadãos americanos. Mas você acha que isso é por causa das Big Techs? Das Big Techs e outras coisas. Por exemplo, vocês lembram o que aconteceu com a Starlink? A Starlink tem o Elon Musk como sócio e ele também é dono do X Twitter. Beleza. Não é o mesmo grupo econômico. A única coisa, a relação que eles têm é que um dos sócios, que não é o único, é sócio das duas empresas. Cara, o Moraes simplesmente foi lá e bloqueou o dinheiro da Starlink para pagar a multa, que já é ilegal e inconstitucional, do Twitter. Você acha que o Trump, porque os Estados Unidos já não gosta da ideia, no geral, o Trump ia ficar olhando isso, e isso que ele brigou com o Elon Musk, imagina se não tivesse brigado. E tem o Rumble então, também. O Rumble, que o cara é muito ativo também, então aí você pega o Rodrigo Constantino, que é cidadão americano, o cara é tão psico que tá querendo que ele não fale nem nas plataformas nos Estados Unidos. E fica dando ordem ilegal para que plataformas sediadas nos Estados Unidos cumpram ordens que mesmo no Brasil já seriam ilegais. É uma completa loucura. Então, mas isso é um absurdo, né? Porque não faz sentido isso. Nenhum sentido. Mas o que o Brasil passa não faz o menor sentido. Exceto se você é um tirano. Que coisa, hein? Que ponto que chega. Eu quero ver agora para voltar para trás. Então. Esse é o ponto. Nossa audiência, hoje uma grande audiência aqui, ó. Você tem fã, Renata? Eu tenho. Gosta. Nossa audiência sabe que ela se posiciona muito bem na rede social, da audiência. né, porque então, mas eu quero saber o que será que vai acontecer com... Porque agora tem um impasse. Porque para os Estados Unidos isso aí não é nada, né? Não. Fazer isso para os Estados Unidos... É uma canetada. Não, ontem a gente falou aqui, o Mota tá lá nos Estados Unidos, falou que lá ninguém fala. Isso não é assunto nos Estados Unidos. Não, ninguém fala. Não, assim, o único local que principalmente esse assunto é corrente é na Flórida. Porque você tem a Maria Elvira Salazar, que é uma deputada pica. Posso falar essa palavra aqui? Pode falar. Já foi, negócio. Já falei. Pode falar. É uma deputada foda, assim. Inclusive, ela tá fazendo um projeto de lei bipartidário para tentar legalizar imigrantes que estão sem documento, mas que são pessoas bacanas, que nunca tiveram nenhum envolvimento com crimes. Então, eu gosto bastante dela. E ela foi aquela deputada que segurou a foto do Alexandre de Moraes na tribuna. Vocês lembram desse? E ela tá pedindo sanções para o Alexandre de Moraes já há bastante tempo. Então, na Flórida, como tem bastante público brasileiro, tem pessoas envolvidas, o Marco Rubio também é bem próximo dela, então se fala mais. Mas no resto dos Estados Unidos, o Brasil é tipo... Bom, Renatinha, você citou duas coisas aqui. Big Techs, que a gente falou também, e essa relação do Donald Trump, que ele já ia taxar de qualquer jeito na sua visão também, né? Tinha uma relação. E a parte ideológica? E os discursos que foram feitos pelo Lula ao longo dessa jornada? Você acha que impactou? Sim. Porque tem história do petróleo também, que a gente compra lá, vende pra Rússia também. O que você acha? Eu isso acho que tem impacta. uma relação? Tem um senador americano, você deve ter acompanhado também, que hoje ele se posicionou, né? Ontem, me parece. Qual que foi o senador? Não, foi semana passada. Foi semana passada? Qual foi? Tem um vídeo dele, Sabe depois o a nome? gente pode até mostrar. Eu não sei o nome do senador, mas ele fala da relação da gente comprar o petróleo, né? Vender petróleo pra Rússia. Pra Não, Rússia. isso foi a OTAN, foi? Não, tem um vídeo depois do Bernardo pode americano? colocar. Tem. Não, então, eu acho que isso tem a ver... Graham. Exatamente. Graham. Então, tem esse impacto, sim. O Brasil se alinhou com ditaduras, mandaram Geraldo Alckmin, o doutor Geraldo, que vergonha, foi lá fica do lado de, aliás, acho que não tem mais nenhum vivo, só o Geraldão, só sobrou ele. Era terrorista mesmo. Porque ele ficou sentado ali naquela filinha, não sobrou mais ninguém, só sobrou ele. President Trump tools he doesn't have today, a literal sledgehammer, and the big offender here is China, India, and Brazil. India buys oil from Russia cheap and resells it. That's despicable. I've talked to President Trump. He said last week it's time to move.
He's tried to entice Putin to the table, but my goal is to end this war, and the only way you're going to end this war is to get... Tá bom, já foi. Tá bom. Tira esse cara chato. Texano. Então, mas eu acho que isso tem a ver... Pô, o Lula falou que o Trump era nazismo com outra cara antes da eleição. Aí se alinhou com o Irã, mandou o Geraldo Alckmin lá, deixou o barco iraniano atracar no Porto do Rio de Janeiro no começo do mandato dele. Sim. Então tem um monte de outras uma coisas moeda do BRICS. Que foi ideia do Lula. E é engraçado que agora tá todo mundo... Os BRICS, né? Tá todo mundo tirando... Criou? Foi o Brasil, foi o Lula. Não tem nada a ver com isso. Até a Rússia falou que é nosso negócio. Foi. Então eu acho que isso tá dentro do contexto. Aí óbvio que ele vai citar o Bolsonaro, porque sim, ele está passando por um julgamento político e as ações contra ele, da tornozeleira, etc, etc. A gente sabe que é ilegal e inconstitucional, mas isso ninguém mais liga. Agora os jornais começaram a falar, ai, nossa, que censura, que a gente não pode entrevistar. Sim, porque agora chegou neles, né? Eles acharam que, como você disse, censura não tem ombro. E então, chegou neles e vai continuar chegando. Então esse contexto todo, eu acho sim que impacta. Se você pegar lá a jornalzada hoje está tudo falando isso, ó. Moraes precisa prestar esclarecimento. Moraes abre margem para leitura dúbia de censura. 6 anos depois do inquérito Decisão ilegal. compromete liberdade de imprensa. Proibir entrevista é indevido e inoportuno. Tudo jornal aí. Indevido e inoportuno. Tem Ai, que palavra mais Alexandre fofinha. Moraes, não sei o quê, censura de Moraes, Folha, todos. Mas você viu que no Estadão eles falaram isso e falaram o seguinte no finalzinho: ah, isso aqui é censura prévia e tal, isso não é legal para a democracia, blá blá blá. E na manchete dizendo, isso ajuda a narrativa vitimista dos bolsonaristas. Então eles não conseguem nem falar que o que está acontecendo é errado, não é democrático, é censura, é ilegal, é inconstitucional, sem falar que o bolsonarismo se vitimiza por coisas que já estão sendo denunciadas. E aí as pessoas falam, mas o problema é o bolsonarismo, a questão é, o que é certo ou errado, é certo e errado, independente de quem. Claro. Então, se você se baseia de falar, isso aqui tá certo e porque tá sendo ruim para um desafeto político teu, você não tem coerência nenhuma, você não tem princípio e valor nenhum, e uma hora vai chegar em você. Isso tenho certeza. E a justiça é a justiça, né? A gente tem que confiar na justiça. Claro, né? a gente tem que confiar na justiça. Lógico. De ser imparcial. É claro. E a lei óbvio. valer para todos, de fato, né? Sim. Pois não. Já que a gente tava falando, eu sigo a Renata nas redes e você falou de Bitcoin. Bitcoin. Qual que é para comprar Bitcoin nessa crise toda? Como é que é esse lance? Então, eu gosto muito do racional do Bitcoin e aí tem duas maneiras de você fazer isso. Então, quando eu falo com meus clientes é assim, se você vai pro lado de comprar o Bitcoin para ter eles as próprias chaves e fazer a sua própria custódia, né, numa wallet, numa carteira quente ou fria, você tem aquelas chaves que são 12 palavras que se você perder, você perdeu o dinheiro. E a maior parte dos meus clientes que vêm do mercado tradicional, eu falo de family office, né, clientes acima de 10 milhões de reais, não é esse tipo de cliente. Então a gente acaba usando o mercado tradicional, por exemplo, um ETF ou um ETP para replicar a rentabilidade do Bitcoin ou de outra criptomoeda. Uma corretora também? Sim, mas é legal para quem está me ouvindo aqui estudar sobre isso, porque eu não vou recomendar, olha, todo mundo compre, etc. Estuda sobre o que é, entende o racional, vê qual é o percentual que você pode comprar e qual mercado faz mais sentido para você. Se você só quer a rentabilidade do ativo ou se você quer algo fora do mercado tradicional em que você não tenha a mesma capacidade de interferência estatal, por exemplo. Porque o mercado tradicional ele tá disposto ali para uma execução, uma penhora, etc. No caso do Bitcoin que você tem ali, muito embora tenha alguns casos que eles já conseguiram fazer confiscos, né? Ele não é exatamente perfeito. Mas eu recomendo que as pessoas estudem, porque eu gosto bastante do racional para o longo prazo, principalmente. Aproveitando sua rede social também, que eu sigo, curto algumas fotos. Nós queremos ganhar dinheiro fácil. Isso, sem fazer nada. Você não venha com esse negócio, essa coisa complicada. A criptomoeda não é uma coisa complicada. Não sei o quê. Mas você pode ser meu cliente, Emílio, aí eu faço tem perfil. Dinheiro, você só me fala, tem perfil, mas investir tanto. Nós queremos cachê fácil, dinheirinho fácil, sem trabalhar. Sem sair de casa. Do jeito que o canhoteiro gosta. Ai, queremos não é uma comigo, bolsinha. Emílio. Aí não rola. Uma bolsinha caindo, um dinheirinho caindo fácil. Um benefício social. Um benefício gostoso. Um vale Trump. São várias isenções. Mas é só vir com o bonezinho do MST que não é? vai É isso que nós queremos. Rola uma boquinha, eu acho. Eu quero ver como é que nós vamos sair dessa, viu? Porque diz que agora o Lula cortou o Bolsa Família, né? Diz que ele cortou aí, não sei quanto. Cortou. Mas daí vai dar gás porque e vai tá devendo muito. Não é porque é muita bolsa.
muita bolsa. Você está falando cortou porque eu vi uma notícia que, na verdade, teve 1 milhão de pessoas, eu acho que esse é o número, que saíram 855 porque subiram mil. a renda, né? E eles estão falando bastante sobre isso. 855 eles estão rapelando. Foi ele que cortou. Eu não vi direito a notícia. Eles Alguém estão rapelando, prosperou. o próprio IOF é para rapelar. Ele rapelou tudo. Total. Até as moedas do Laguinho. É verdade. Falar sério agora. Renata J. Barreto está aqui com a gente. No Instagram é a Renata Barreto. Você pode acompanhá-la e ela tem os cursos. Você continua fazendo a... Faz mais de 2 anos que eu não lanço nada porque o meu trabalho me consome muito. Faz tempo. Eu tenho um curso de investimentos no exterior desde 2020, com mais de 10 mil alunos. Mas eu preciso renovar ele porque já muita coisa aconteceu desde então, coisas novas e tal. Mas é que o meu trabalho me consome demais. Eu tenho uma empresa de investimentos, né, que é um grupo. E aí eu hoje sou head do Family Office, que é esse que toma conta Mas sou para bilionaire. 10 milhões. É troco para você. Já dá, por milhão. 10 milhões de reais. 10 milhões de reais por milhão, tá de boa, pode ser meu cliente. E também sou diretora de gestão internacional. Aí, Sami. Mas você é o quê? Você tem eu, por exemplo, mas tudo nos Estados Unidos? Não, no Brasil e nos Estados Unidos. A gente atende nos dois mercados. Diversifica. Uma holding. Tem que fazer uma holding. Pode fazer holding, pode fazer offshore, pode fazer trust. Sami tem uma holding. E você sugere isso pra turma picar? Eu sugiro pra jovem picar a mula. Você sabe o que é picar a mula, né? Que é picar a mula. É embora pra onde quiser. Mas olha só, Emílio, por quê? se você não puder picar a mula... Se você for pensar bem, se continuar nesse andar da carruagem, daqui 10 anos o Brasil não vai avançar nada e vai ser mais pobre do que ele é hoje. E que já não tá bom, né? Já tá ruim, tá difícil. Putz, mas aí desanima, né, meu? Mas é o que ela largar tá falando. O Brasilzão ou a gente vai lutar pelo esse país? Mas olha, Izuki, o que eu ia falar? É o que a gente se você não pode ou não quer hoje picar a mula, como disse o Emílio, você deu a letra. Tira um pouquinho do Brasil, do seu dinheiro. 18% do que você ganha tem que estar em dó, tem que dolarizar. 18 a 20 só para ficar no 0 a 0. Isso é um estudo do FGV em relação à perda do poder de compra que acontece quando o dólar sobe. Então, para você ter ganho real, 30% é legal. Vai mandando devagarzinho, vai fazendo seus aportes. Não, mas eu digo para jovem. Para jovem. Para jovem também. Ele tem uma graninha e está começando a investir, ele pode querer mudar. Eu acho que é super válido ele ver possibilidade de outra cidadania, ver as possibilidades de como ele pode trabalhar no exterior, estudar, beleza. Mas independentemente disso, todo mundo, do cara com pouco dinheiro, do cara com muito dinheiro, separa uma graninha, poupa, investe um pouco no Brasil, um pouco fora. Bela dica aí, ó. Falou. 15% é difícil. Ela falou 18 no mínimo para empatar. 15%. O Samidana. O Sami também podia ser meu cliente. Tem 10 milhões, não tem? O Samidana. Tem 10 milhões, né? A carteira. 10 milhões é só de pizza. O Samidana. Maldosa com troco. Isso aqui tem 100 pau. Senta lá no... 10 milhões eu digo assim pra... sim. Rapidão, assim, no Pix. Os 3%. No Pix. Ele fica jogando aquele frescobol lá. Picobol lá. Picobol é forte lá em Miami. É demais. Uma coisa meio baitolice. É isso, Dedê? Olha, Renata, que prazer que é receber você. Como a gente gosta de conversar com você. Eu também gosto muito de vir aqui. Eu vou passar suas redes. Para quem se interessar aí no que a Renata falou, você segue ela. Ó. Tem 1.300.000 seguidores. Renata.jbarreto nas redes sociais. Muito obrigado. Obrigada a você ter vindo. Tá Boa sorte. Espero que sempre você volte aqui no PAN. Voltarei. É isso aí. Tá vendo só isso que é uma convidada, Paulinha? É isso. Olha que convidada. Linda, simpática, uma audiência monstruosa. E os canhoteiros morrendo de inveja. Tchau.